Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Gênesis, capítulo 40. Vamos ler a partir do versículo 18, que diz assim: José lhe disse: Este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecer à festa. Ele levou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Amém. Amados, às vezes a gente não entende, né, algumas coisas, onde nós somos injustiçados, somos abandonados, esquecidos. Foi isso que aconteceu com José. José primeiro ele foi preso injustamente, estava numa cadeia por uma injúria, por uma mentira, né, por uma falsa acusação. E tinha sido castigado, mesmo sendo inocente. Mas ele estava ali naquela cadeia, e a palavra do Senhor fala que o Senhor era com ele. Apesar de tudo, o Senhor era com ele. Ele era abençoado ali naquele lugar, chegou a ficar sendo um encarregado, né, pelos outros presos. Tão grande era a qualidade de trabalho que José tinha, porque Deus abençoava tudo que José colocava à mão dele. E aqui, nesse momento, José dá a interpretação dos sonhos, né, do chefe dos copeiros e do chefe dos padeiros. E tudo acontece conforme ele falou. E esse chefe dos copeiros, né, ele saiu, foi honrado, voltou ao cargo, né, ao lado do seu grande líder, né, mas ele se esqueceu. Ele esqueceu totalmente de José. José pediu para ele: olha, você vai ser colocado de volta lá como copeiro do faraó. Quando você estiver lá, lembra de mim, me ajuda, né? Vamos dizer assim. Mas aqui fala que ele esqueceu. Ele se esqueceu completamente de José. E se passaram 2 anos José nessa cadeia, nessa prisão, esquecido de tudo e de todos, vamos dizer assim. Mas, na verdade, ele não tinha sido esquecido de Deus. A impressão que passa é que até Deus tinha esquecido dele, não é mesmo? Estava lá, largado, mas não estava. E é assim conosco. Às vezes a gente acha que a gente está largado, que a gente está esquecido de Deus, esquecido de todos. Mas o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto. Havia uma hora certa para a coisa acontecer. E sabe por que José não saiu nem antes e nem depois? Porque tinha a hora certinha que Deus ia tirar José. Ia ser na hora do sonho de Faraó. Porque o copeiro ia lembrar de José na hora certa, na hora que o faraó teria esse sonho, para que o copeiro chamasse José, José interpretasse o sonho de faraó e fosse elevado, honrado, que era o plano e o projeto de Deus para a vida de José. Por isso, entenda isso. Talvez você esteja sendo injustiçado, você esteja sendo acusado de algo que você não fez, você esteja sendo abandonado, mas Deus tem a hora certa, o momento exato de abençoar você, o momento exato de trazer a vitória, e você precisa compreender isso, que só no tempo de Deus que Ele faz. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, e se for no nosso tempo não dá certo. Se esse copeiro tivesse lembrado de José logo que ele saiu, ele não teria tido provavelmente a oportunidade de, na época que Faraó sonhou, ele sair, né? Bem no momento certo. Então lembre que os planos de Deus, os sonhos de Deus são mais altos do que os seus. Os pensamentos de Deus bem mais altos. E ele sempre tem propósito bem mais elevado do que os nossos. Por isso, não reclame, não murmure. Aceite o que está acontecendo da parte de Deus e lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e tudo o que está acontecendo vai colaborar para o seu bem. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Bênia, Goiânia, Goiás.